Queridos irmãos, estou aqui mais uma vez para uma palavra pastoral, neste dia 5 de abril de 2020. Pelo momento peculiar que estamos atravessando, inclusive nos obriga a fazer essa pastoral à igreja todas as semanas, e outras palavras estão sendo ditas à igreja para sua edificação e fortalecimento da fé, faço referência então, ou explicito, as diretrizes que têm norteado a liderança da igreja na orientação desta comunidade. A direção da igreja, o seu conselho, tem tentado observar e fazer coerência a três diretrizes. Inicialmente, nós temos que fazer frente à pandemia. É necessário evitar esse contágio entre as pessoas com a eventual crise na saúde pública e com mortes que podem ser além, podem passar do razoável, né? Pode ser de vulto. Mas, em segundo lugar, nós queremos também combater, prevenir, cuidar das pessoas para evitar o pânico. Queremos evitar o pânico. Queremos que haja paz e serenidade entre nós. E, em terceiro lugar, meus irmãos, nós queremos discernir que relevância tem a nossa fé para o momento que atravessamos. Ou seja, queremos discernir o que significa, como viver, como experimentar a presença de Deus, como experimentar a proteção de Deus, como experimentar a direção de Deus nesse momento que nos ameaça. A situação da pandemia é uma situação complexa. Há muitos fatores envolvidos. Tanto o conhecimento desses diversos fatores que estão entrelaçados, aumentando a dificuldade de alguma solução, como também as soluções prescritas, elas têm uma grande margem de erro, há uma margem de ignorância, não controlamos tudo, daí maximizamos as cautelas, ou a margem de erro, né, para diminuir o risco. No que diz respeito a Deus, a nossa experiência religiosa, a nossa experiência de fé, meus irmãos, nós entendemos com clareza e cremos que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Deus tem domínio sobre o mal. Nada escapa ao controle de Deus. A nossa dificuldade é que nós nem sempre, ou muitas vezes, não compreendemos nem as razões, nem os propósitos de Deus nesse seu exercício de domínio. No que diz respeito a nós, também, nós temos limitações da própria compreensão da palavra de Deus. A nossa compreensão da palavra de Deus, ela é limitada e ela é imperfeita. Não é a palavra que é limitada ou imperfeita, é a minha compreensão da palavra. Porque é minha compreensão, e sendo minha, ela está sujeita aos meus limites. E eu sou uma pessoa limitada, sou uma pessoa imperfeita. Portanto, o que eu compreendo de Deus é limitado e é imperfeito. Nós devíamos ter isso em mente, para produzir uma certa tolerância, uma certa humildade, mansidão no trato com o outro. Eu usarei nesta palavra para a igreja os capítulos 3 e 4 do livro de Daniel. Este é o relato da experiência de Nabucodonosor. Daniel, seus amigos, e Nabucodonosor, os sonhos de Nabucodonosor. É isso que norteará a minha exposição. No início dessa passagem, no capítulo 3, nós lemos o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados,
e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Em decorrência disso, nós temos que 3 amigos de Daniel, eles se negaram a se ajoelharem diante da imagem, a cultuarem aquela imagem de Nabucodonosor, que representava o seu poder, o seu domínio, a sua grandeza, a sua riqueza. O rei queria ser reverenciado. E aqueles 3 hebreus se negavam a fazer isso. Eles gozavam de prestígio na corte, tanto Daniel como seus amigos, e o rei os convoca, né? E diz: eu vou lhes dar uma nova chance, eu vou pedir que vocês se ajoelhem. E aqueles amigos de Daniel, eles não fazem. E a resposta dos amigos de Daniel, creio eu, nos serve, não somente nessa circunstância, mas nos serve para a vida. Acho que é um princípio a nortear. Ele não se aplica literalmente, não se aplica diretamente, mas é um princípio a nortear os nossos pensamentos. Onde devemos ceder e quais são aqueles pontos sobre os quais não fazemos concessão. Ó Nabucodonosor, o rei propõe a segunda chance, eles assim respondem: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não era uma mera ameaça. O rei ficou indignado e jogou aqueles 3 homens numa fornalha para que eles morressem. E Deus os livrou miraculosamente. Poderia não ter feito. E a decisão daqueles homens que não discerniam a vontade de Deus era de que, olha, a nossa posição é essa. Nós cremos que Deus pode nos livrar. Mas, se Ele não livrar, a nossa vida está nas suas mãos. Mas nós não adoraremos a sua imagem, ó rei. O segundo sonho de Nabucodonosor, o primeiro é narrado antes desse episódio, da estátua de ouro, né? É de uma grande árvore. O sonho anterior é muito interessante também. São impérios, e o sonho diz que Deus tem domínio e que destrói os impérios. E esse segundo sonho é de uma árvore frondosa, onde muitos povos se abrigam. Ele protege muita gente. Essa árvore chega até os céus. Mas Deus, num determinado momento, diz ao anjo: destrua a árvore. Essa árvore grande, poderosa, que abrigava muita gente, que tinha muito domínio. Deus disse: destrua esta árvore. O anjo, então, destrói esta árvore. E deixa o toco, porque Deus disse: deixa o toco, porque essa árvore voltará a florescer, mas ela será destruída. Há um propósito que eu busco, que é que Nabucodonosor reconheça quem é que tem o domínio. Isso Deus fez também com Faraó, no Egito. Mas deixa, ele não será morto. Bom, o Daniel então interpreta este sonho e diz: tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu,
e o teu domínio se estende até os confins da terra. Refere-se à pessoa de Nabucodonosor. Viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. E depois ele diz: este, ó rei, é o decreto que o Altíssimo emitiu contra ti, meu Senhor. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. O rei seria despojado do seu poder, do seu domínio, por determinação divina, até que reconhecesse que Deus tem o domínio. Mas Daniel, como é comum nos profetas, ele diz: entretanto, ó rei, esta profecia não é para a morte, não é para a destruição. Entretanto, você precisa reconsiderar os seus caminhos. Irmãos, a aplicação dos relatos históricos da Bíblia não se faz diretamente às nossas vidas. A circunstância é outra. Mas os princípios, eles são válidos. Eles são permanentes para a edificação da igreja. É Deus falando à igreja nos seus princípios. Esse princípio prevalece. Qualquer homem, qualquer igreja, qualquer poderoso deste mundo que imaginar que tem o domínio, ele precisa reconhecer que tem o domínio é o Senhor. E essa palavra também é pertinente para nós e para a nação brasileira. Talvez continues a viver em paz se abandonares o teu pecado, a maldade. Abandona o pecado, abandona a maldade. Que haja justiça. Deus clama pela justiça. O povo de Deus precisa encarar isso. É a justiça, irmãos. Não é o proveito, não é o pragmatismo, não é o engano, não é o interesse. Isso são coisas daqueles que não são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus é um Deus de justiça. Mas não somente a justiça. A justiça, às vezes, contra nós mesmos. Não apenas aplicada a outro. A palavra de Deus diz: tenha compaixão dos necessitados. Defenda o direito, a coisa reta, né? Na nossa sociedade, na nossa vida sociopolítica, mas que haja compaixão com necessidade. Creio eu que o Brasil, como nação, e certamente nós, brasileiros e a sua igreja, precisam encarar isso com mais seriedade. Precisa haver mais justiça nas nossas relações. E a compaixão em relação ao necessitado é um clamor nacional, irmãos. O país é desigual demais. Enquanto alguns têm que esbanjam, outros passam fome. A desigualdade sempre acontecerá. E até por uma questão de justiça é necessário que ela aconteça. Mas a desigualdade no Brasil é um pecado grave. Talvez ainda o traço da escravatura que marcou a nossa vida nacional por mais de 300 anos.
mas precisamos encarar isso, que haja compaixão em relação ao necessitado. O rei parece que não fez muito caso, ele se emocionou quando recebeu a interpretação, entendeu que Daniel era alguém especial, e aquela profecia se cumpriu. O Nabucodonosor perdeu o juízo. A Bíblia diz que ele se tornou como um animal selvagem, foi despojado do seu trono, não tinha mais condição. Mas aquele toco, por Deus, havia restauração. Por Deus, ele haveria de reflorir. E um belo dia, naquela condição animal, despojado de tudo que ele tinha, daquele que o orgulhava, inicialmente ele diz o seguinte, e logo depois, a narrativa diz assim: acaso o Nabucodonosor, falando, né? Ele contempla o seu reino, o seu poder, a sua glória, e ele fala assim: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu nome, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua majestade real lhe foi tirada. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ele então é despojado e eu dizia, naquela condição, ele fala da seguinte forma, o Nabucodonosor: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, o Rei, e glorifiquei aquele que vive para sempre. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Esta, portanto, é a minha palavra pastoral neste domingo 5 de abril. Reconheçamos, o Nabucodonosor imaginava que tinha todo o poder. Ele se enganava. Creio que a situação demonstra que nós não temos todo o poder. Muitos morrerão. Devemos ser prudentes, sensatos, mas precisamos reconhecer que o domínio está na mão do Senhor. Repito uma palavra que eu tenho dito, até porque alguns evangelhos até desprezam. Eu creio que eles têm desprezado essa questão da divindade de Deus, a nossa fé, a relevância da nossa fé. Irmãos, Deus pode matar quem Ele quiser, a despeito de todas as nossas precauções. Isso não justifica uma atitude irresponsável ou vaidosa. Mas Deus também pode poupar, apesar das fragilidades das nossas cautelas. O que eu estou afirmando é que Deus tem todo o domínio. E nós não podemos ter atitudes iguais àquelas daqueles que não têm esperança. Nós não somente confiamos na proteção de Deus, mas também é nele que nós colocamos a nossa esperança. Seja qual for o resultado da minha vida pessoal, em relação aos meus pais, meus filhos,
o bem maior, é a vida eterna. Isso nós só temos quando nos curvamos diante do Rei dos Reis, diante daquele a quem devemos honrar e glorificar para todo sempre. Ele, pela sua graça e misericórdia, perdoa os nossos pecados e, por graça, nos recebe no seu reino. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Que não vivamos como aqueles que não têm esperança. Amém.